Bom dia, tudo bem com vocês? Me chamando Beatriz Cantuário e hoje eu vou falar sobre o contrato de empreitada. O contrato de empreitada, ele é entre o empreiteiro e o dono da obra. E ele está presente nos artigos 610 ao artigo 626 do Código Civil. As características do contrato de empreitada é que ele é um contrato bilateral, ou seja, ambas as partes têm possuem obrigações. A obrigação do empreiteiro de realizar e entregar a obra e a obrigação do dono da obra de pagar o empreiteiro. É um contrato consensual, onde a simples manifestação das partes gera efeito jurídico. É um contrato não solene, ou seja, ele não precisa ser escrito, pode ser apenas verbal. Ele é comutativo, o que significa que ele não pode gerar nenhum risco ou surpresa. É um contrato oneroso, né, onde ambas as partes possuem obrigações. E é o trato sucessivo, ou seja, conforme você vai avançando, você vai cumprindo o contrato. Por exemplo, eu contratei o obreiro para construir a minha casa. Conforme, primeiro ele vai fazer a fundação, depois as paredes, depois pintura, etc., acabamentos. Então, conforme vai fazendo a construção, vai sendo cumprido o contrato. Existem duas espécies de contrato de empreitada: o de lavor e a espécie mista. O de lavor é aquela espécie em que o empreiteiro ele tem a obrigação apenas de fornecer a mão de obra dele. Ou seja, ele é contratado para fornecer a mão de obra. Já na espécie mista, o empreiteiro ele é contratado para fazer tanto a mão de obra quanto fornecer os materiais necessários para aquela mão de obra. Existem duas coisas muito importantes que têm que ser lembradas na hora que pensa em contrato de empreitada. O contrato de lavor ele é um contrato presumido. O que isso quer dizer? Ou seja, quando eu contrato o empreiteiro para construir, presume-se que é um contrato de lavor, que ele só tem que fornecer a mão de obra dele. Então, se eu quiser que ele seja o contrato de empreitada mista, que ele precisa fornecer tanto a mão de obra quanto os materiais, eu preciso de expressa previsão contratual. A segunda coisa importante é que no perecimento dos materiais, isso no contrato de lavor. Se aconteceu o perecimento dos materiais, eu contratei o empreiteiro e aí eu comprei os materiais e aconteceu de uma enxurrada, uma chuva muito forte, uma parte dos materiais pereceu. Já que não foi foi por conta da enxurrada, não houve culpa do empreiteiro, ele não tem a obrigação de restituir esses materiais perecidos. Ele não precisa pagar. Porém, se foi por negligência ou imperícia, ele tem a obrigação de pagar. Então, são esses os pontos mais importantes sobre o contrato de empreitada. Eu recomendo que leiam os artigos 610 e o artigo 626 do Código Civil. E obrigada, espero que tenham gostado.